Olá, bem-vindos a mais uma conversa aprofundada aqui. Olá, Hoje a gente vai mergulhar, assim, no mundo das psicoterapias em grupo. um tema super relevante, né? Com certeza. E a gente está se baseando naquele capítulo 18 do Psicoterapias Abordagens Atuais. Acho que vai ser bem legal, especialmente para o pessoal que está na faculdade de psicologia. Exato. A ideia é entender os fundamentos, né? As modalidades que mais aparecem e, tipo, o que faz esses grupos funcionarem tão bem. Isso, porque não é só o terapeuta ali, né? O próprio grupo vira uma ferramenta de mudança, uma coisa que começou a ganhar força lá nos anos 40, pós-guerra. E isso pela necessidade de atender mais gente, né? E até hoje essa questão do custo-benefício é importante. Totalmente. Bom, pra gente pegar o fio da meada, como isso tudo começou, assim, historicamente? Olha, a história é interessante. Começa lá atrás, 1905, com o tal de Joseph Henry Pratt. Ah, sim, com pacientes de tuberculose, né? Exatamente. Ele percebeu que só de colocar o pessoal junto para conversar já melhorava o ânimo, a adesão ao tratamento, era um método de classe dele. Que curioso. E depois veio o Moreno. Isso, Jacob Leve Moreno. Ele que cunhou mesmo o termo psicoterapia de grupo e trouxe o psicodrama para jogo. E figuras como Kurt Lewin também foram importantes, né? Com a dinâmica de grupo. Sim, Lewin foi fundamental. Ele olhava para o grupo como um sistema, uma coisa viva, com dinâmica própria, muito influenciado pela Gestalt. Legal. E o que o capítulo destaca como sendo, assim, o coração do funcionamento desses grupos, independentemente da abordagem? Aí entram os fatores terapêuticos de Yalom e Lestiak. É fascinante. São elementos que, tipo, potencializam a terapia no grupo. Tipo quais? Dá uns exemplos pra gente. Claro. Super importante é a instilação de esperança. Sabe, ver que o outro está melhorando, compartilhar um certo otimismo, isso contagia. Uhum, imagino que sim. Outro que pega muito é a universalidade. Aquela coisa de, nossa, eu não tô sozinho nisso. Perceber que outros passam por problemas parecidos. Ah, isso deve ser um alívio imenso, né? Quebra aquele isolamento. Demais. E tem a aprendizagem interpessoal. É uma via dupla. Aprender a dar feedback, receber feedback, ensaiar jeitos novos de se relacionar ali num lugar seguro. Entendi. Uma espécie de laboratório social. Perfeito. E claro, a coesão grupal. Aquele sentimento de pertencimento, sabe? A cola do grupo. Quando o grupo é coeso, as pessoas se sentem seguras para se abrir, para mostrar vulnerabilidade. Essa capacidade de acolher a angústia do outro. É um motor terapêutico gigante. Tem outros fatores, claro. Altruísmo, catarse, mas esses já dão a ideia da força que rola ali dentro. Faz todo sentido. E na prática, como essas ideias se traduzem? O capítulo fala de umas modalidades principais, né? Fala assim. As três que mais aparecem são terapia cognitivo-comportamental em grupo, a famosa TCC, Uhum, a psicoterapia de orientação analítica em grupo, a POA, certo. e os grupos de autoajuda ou de apoio mútuo. Legal. E qual a diferença básica entre elas? A TCC em grupo, por exemplo. Então, a TCC em grupo é bem mais estruturada. O foco é no presente, as metas são definidas, sabe? As sessões têm uma agenda. Checar humor, revisar tarefa de casa, apresentar um tema, treinar uma técnica, passar nova tarefa. Bem pragmático, né? Muito. Geralmente os grupos são homogêneos para o diagnóstico, tipo um grupo só para pânico, outro para toque. Costumam ser fechados com um número limitado de sessões, tipo 12, 20 encontros. E o terapeuta? Mais ativo, diretivo, faz psicoeducação, usa questionamento socrático, às vezes até humor. Funciona bem para transtornos específicos e os resultados são parecidos com a TCC individual. Interessante. E a POA em grupo? A de orientação analítica, como ela é? Ah, a POA em grupo é outra pegada. O foco vai mais para a dinâmica que emerge ali no grupo, no aqui e agora. A intersubjetividade. Como assim intersubjetividade? É como a vivência de um participante ressoa no outro, sabe? As fantasias que circulam, as defesas, a transferência que rola entre os membros e com o terapeuta. Ah, entendi. Mais focado nas relações e no inconsciente grupal. Exato. Os grupos podem ser mais misturados em termos de diagnóstico, mas geralmente se busca uma certa homogeneidade na força do ego, na capacidade de lidar com a angústia, né? E o formato? Aberto, fechado? Frequentemente são abertos, sem prazo para acabar. O terapeuta é mais um facilitador.
Ajuda o grupo a pensar sobre si mesmo, interpreta a dinâmica. E para quem é mais indicado? Para quem tem padrões de relacionamento que não funcionam bem, dificuldade com intimidade, com autoridade, questões de narcisismo, dependência, ou está passando por crises tipo luto, separação, Certo. E a terceira modalidade? Os grupos de autoajuda. esses são bem conhecidos, né? Grupos de autoajuda ou apoio mútuo. A base é a partilha entre pessoas que vivem o mesmo problema. Tipo o AA, Alcoólicos Anônimos? Exatamente. E o AA é o modelo clássico, com os 12 passos. Mas tem para tudo. Dependência química, doenças crônicas, compulsão alimentar, grupos de apoio para familiares. E quem coordena? É um terapeuta? Geralmente não. A liderança é feita por pares, pessoas que também têm aquele problema. Ou, às vezes, tem um profissional, mas numa orientação não diretiva. O foco é total na universalidade, no apoio mútuo, na identificação. E são abertos, né? Gratuitos muitas vezes. Isso, aberto sem tempo definido, em locais acessíveis. A força vem da aceitação, do anonimato, da confidencialidade e dessa troca entre iguais. Entendi. Olha, pensando em tudo isso, fica claro que, não importa a modalidade, tem um trabalho prévio importante, né? Planejar, selecionar os participantes. Fundamental. Definir objetivos claros, as regras do jogo, o setting, né? Local, frequência, duração. E fazer uma boa avaliação individual. Antes de incluir alguém, ver a motivação, o histórico. E tem gente para quem o grupo não é indicado naquele momento, certo? Sim, o capítulo menciona algumas contraindicações gerais que podem variar um pouco, claro. Mas tipo, ideação suicida muito ativa, psicose não compensada, Uhum. certos transtornos de personalidade graves como antissocial, borderline mais desorganizado, que podem ter dificuldade de se vincular ou até atrapalhar a dinâmica, ou déficits cognitivos muito severos. Dependência química ativa geralmente precisa de um tratamento prioritário antes. Entendi. É uma avaliação cuidadosa. Mas, apesar disso, a importância do formato em grupo é inegável, né? Principalmente para ampliar o acesso. Sem dúvida. Especialmente no serviço público, é o que muitas vezes viabiliza o tratamento para mais gente. A relação custo-benefício é muito boa. E para onde a pesquisa nessa área está olhando? Tem coisas em aberto ainda? Com certeza. O capítulo aponta isso. Precisamos entender melhor, por exemplo, como cada fator terapêutico específico impacta o resultado, a adesão. Interessante. Tem gente pesquisando usar entrevista motivacional, que já é forte na TCC, em grupos POA ou de autoajuda. E um desafio metodológico grande. Qual? É conseguir fazer pesquisas mais robustas, tipo ensaios clínicos randomizados, para avaliar melhor a POA em grupo e os grupos de autoajuda. É difícil por serem grupos muitas vezes abertos de longa duração, mas é importante para fortalecer as evidências. Entendi. Bom, para a gente ir fechando nossa conversa, queria deixar uma provocação para o pessoal que está estudando psicologia e talvez vá trabalhar com isso. Manda lá. Além de pensar nas técnicas, na teoria por trás de cada abordagem, como que a própria dinâmica que surge ali naquele microcosmo do grupo, sabe? Essa ressonância, os espelhos, a coesão que vai se formando, como isso funciona como um motor de mudança tão único e potente para cada um que está ali. Ótima reflexão. Pensar o grupo não só como cenário, mas Exatamente isso. como um organismo terapêutico mesmo, né? Com vida própria. Exatamente isso. Fica aí para a gente pensar.